Fala, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Borba, sou professor de matemática e vamos aqui para mais um vídeo, tá certo? Dessa vez a gente vai dedicar esse vídeo aí àquela galerinha de 8º ano, a galera que começa a trabalhar a álgebra de uma forma mais pesada, de uma forma mais específica, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre polinômios, tá? E aí, gente, só para iniciar, polinômios, na verdade, são expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões que têm letras, tá? Então aquelas expressões 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 64 elevado a 2, 5 vezes 3 dividido por não sei quanto, esse tipo de expressão a gente chama de expressão numérica. Quando a gente acrescenta as letras, as variáveis, a gente vai chamar de expressões algébricas, 5x mais 3y e assim por diante, tá certo? Os polinômios nada mais são do que expressões algébricas. Não é todo tipo de expressão algébrica que é polinômio. Por exemplo, se uma expressão algébrica tiver uma letra no denominador de uma fração, já não é polinômio, tá? Então são expressões algébricas que a gente chama de inteiras, certo? Não tem letra dentro de raiz quadrada, dentro de raiz cúbica, mas são as expressões algébricas, entre aspas, normais, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, vê só. Então, falando um pouquinho sobre essa álgebra que ela vai servir principalmente, tá? Principalmente para a generalização de situações do cotidiano, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco. Então, a gente vai falar sobre polinômios, né? E a gente vai inserir nesse processo a ideia de álgebra, que serve para generalizar situações do cotidiano. Então as letras elas vão substituir grandezas, velocidade na física, tempo, certo? Então essa vai ser a principal ideia da álgebra, tá? Então cada letra vai equivaler a um tipo de grandeza, o comprimento de um retângulo, a largura de um retângulo, a altura de um triângulo e assim por diante, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Então falando em retângulo, imagina que esse retângulo a gente vai generalizar, tá? Esse retângulo que eu desenhei para vocês, ele pode representar qualquer coisa que esteja ao seu redor e que seja retangular. Então esse retângulo, ele tem um comprimento que eu vou chamar de A e uma largura que eu vou chamar de B, tá? Qualquer coisa que esteja ao seu redor retangular pode ser representada por essa figura que eu coloquei para vocês. Essa é a ideia da álgebra. Eu não preciso saber a medida exata do comprimento desse retângulo. Eu simplesmente chamo de A, tá? Então, vamos só mostrar aqui para vocês também mais algumas coisas. Vê só. Então, por exemplo, o campo de futebol, ele é retangular. A gente sabe que o campo de futebol, ele é retangular. No caso do campo de futebol oficial, essas dimensões aí foram as usadas na Copa do Mundo, tá? Ele tem 105 de comprimento por 68 de largura, certo? 105 por 68 da massa, ou seja, A e B. A vale 105, B vale 68, tá? A gente tem aqui, ó, uma quadra de voleibol, comprimento 18 metros, largura 9 metros, é o dobro, né? Então A vale 18, B vale 9, tá? Uma piscina olímpica que tem 25 metros de comprimento por 50 de largura, A e B. Então imagina se toda vez que a gente tivesse que trabalhar, a gente tivesse que primeiro saber a medida do retângulo. Isso iria complicar a nossa vida. O que é que a álgebra faz? Atribui letra. Eu não preciso saber a medida, eu vou chamar de A. Eu não preciso saber a outra medida, eu vou chamar de B. E assim por diante, tá certo? Então essa é a ideia. Então imaginando aquele retângulo que eu mostrei para vocês, de dimensões A e B, a gente pode, por exemplo, escrever a área e o perímetro dele, sem necessariamente saber as medidas, tá? Então eu posso dizer que a área desse retângulo, né,
base vezes altura, comprimento vezes largura, é AB. Eu posso dizer que o perímetro, soma de todos os lados, 2A mais 2B, tá? Então eu não preciso saber a medida, mas eu posso afirmar que o perímetro é o dobro de um lado mais o dobro do outro. Tá massa? Essa é a ideia da álgebra, essa é a ideia da matemática quando ela usa letras. Então, voltando para o nosso campo de futebol, a área, que é A vezes B, eu posso calcular agora, porque eu sei o valor de A, 105, e sei o valor de B, 68, ou seja, 7.140 metros quadrados é a área desse campo de futebol, certo? O perímetro, a soma de todos os lados, 2 vezes A, que vale 105, mais 2 vezes B, que vale 68. Isso vai dar 346 metros de linha, né? De área, de perímetro, perdão. E a gente entra em alguns aspectos aqui, tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre adição e subtração. Cheiro!